Bom dia. Mais um dia em que nós podemos reescrever a nossa história. Mais um dia em que nós podemos repensar na vida, meditar nas nossas ações, refletir naquilo que fizemos de bom ou de ruim. Somos seres humanos e sabemos que o pecado faz parte da nossa trajetória. Por isso nós precisamos constantemente estar nos avaliando, buscando compreender exatamente as nossas ações e entender exatamente o que eu preciso fazer para agradar a Deus. Quando nós fazemos essas reflexões diárias, nós estamos simplesmente dizendo a Deus que estamos aproveitando mais uma oportunidade de vida. Sim, Deus ele nos concedeu mais uma chance. Acordamos hoje. Por isso eu preciso fazer bom uso desse dia. Como eu sempre digo, o ontem já não nos pertence mais. Afinal de contas, a gente não tem como voltar em nossas ações, voltar ao tempo, pedir desculpas ou perdoar no ontem. Por isso, nós precisamos fazer isso sempre no hoje. O hoje é o momento da gente fazer as reflexões, da gente fazer as meditações, da gente ler a palavra do Senhor e compreender realmente o que eu preciso fazer para me melhorar. É interessante pensar nisso, porque quando a gente vai pensar, por exemplo, nos israelitas, nós vamos lembrar sempre de um povo que conviveu com as proezas do Senhor. As coisas aconteciam de palmo em palmo diante deles. Imaginem, eles foram libertos do cativeiro de Israel, do Egito, né? Depois que eles saíram do Egito, eles passaram 40 anos em círculo no deserto, andando em círculos, sim, sem ter início e fim aquela caminhada. E é interessante pensar que naqueles períodos, todo o período em que eles passaram no deserto, eles viram vitórias, reis que se reuniram contra o Senhor, viram coluna de fogo, viram o mar sendo aberto, viram tantas coisas. Mesmo assim, eles não paravam para refletir na necessidade de adorar e respeitar exclusivamente o nosso Divino Pai Eterno. É interessante pensar exatamente naquilo que nós vamos encontrar registrado na Bíblia e que nós faremos ainda uma leitura sobre isso hoje. Quantas vezes o povo de Israel foi avisado, foi orientado e não quis ouvir. E aí nós somos convidados e remetidos ao Salmos 84. Os Salmos que nós fizemos a leitura de ontem, que nos chama a atenção exatamente para a importância de que eu preciso morar, eu preciso viver a casa do Senhor. Mas os israelitas, eles não quiseram isso. Eles falharam muitas vezes. É por isso que hoje, por exemplo, nós na leitura dos Salmos 85, compreenderemos exatamente o que significa ouvir, estar na casa do Senhor e receber a salvação da parte de Deus. O 85 diz assim, que é o Salmo dos filhos de Coré. Senhor, foste bom com tua terra, trouxeste de volta os exilados de Jacó, perdoaste a iniquidade do teu povo, cancelaste todos os seus pecados, renunciastes a todo o teu furor e acabastes com tua ira, tua grande ira. Restaura-nos, ó Deus, nossa salvação, e acalma a tua ira contra nós. Acaso estarás sempre irado conosco? De idade em idade estenderás teu furor? Acaso não tornarás a dar-nos vida, para que em ti se alegre o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e dá-nos a tua salvação. Ouvirei o que diz o Senhor Deus. Ele anuncia paz para o seu povo, para os seus fiéis, para quem volta a ele de todo o coração. Sua salvação está próxima de quem o teme, e sua glória habitará em nossa terra. Misericórdia e fidelidade se encontram, justiça e paz se abraçam. A fidelidade brota da terra, e a justiça se inclina do céu. Quando o Senhor conceder o seu bem, a nossa terra dará seu fruto. Diante dele caminhará a justiça e porá no caminho seus passos.
Palavra do Senhor. Graças a Deus. É um salmo curto. É um salmo só de 14 versículos. Mas de uma singeleza na forma de nos fazer compreender que nós precisamos nos voltar ao Senhor. Por que eu digo isso? Porque o livro dos Salmos 85, esse salmo cantado pelos filhos de Coré, nos chama a atenção exatamente para a iniquidade do povo de Israel. Aquele povo que Deus estava trazendo de volta. Logo no início diz, trouxeste de volta os exilados de Jacó. Se nós estamos falando de exílio, nós estamos pensando exatamente em quando o povo judeu esteve sob o jugo de Babilônia. Quando o templo foi destruído e eles foram levados exilados. Mas o próprio Cristo havia dito, não ficará pedra sobre pedra sem ser derrubada. Sem contar que quando nós vamos pensar exatamente no livro de 2 Crônicas, 36, versículos 15 e 16, diz assim: o Senhor Deus de seus pais, no tempo devido, e repetidas vezes lhe enviara mensagens por meio de seus mensageiros, pois tinha compaixão de seu povo e da sua morada. Mas eles zombaram dos enviados de Deus, desprezaram suas palavras e escarneceram de seus profetas, até que finalmente a ira do Senhor contra seu povo subiu irremediavelmente. Veja, Deus ele se preocupa em avisar. Deus ele se preocupa em nos exortar sobre o que nós estamos fazendo de errado. Hoje nós temos as Sagradas Escrituras. Nas Sagradas Escrituras nós vamos encontrar a palavra do Senhor. Encontraremos também os 4 evangelhos do Cristo. Os 4 evangelistas trazendo exatamente a mensagem de salvação, nos fazendo compreender que nós precisamos mudar o nosso pensamento. Nós somos exortados de que tudo é passageiro. Tudo, nada fica a não ser a palavra do Senhor. E quantas vezes, mesmo ouvindo tudo isso, nós somos aqueles servos infiéis, aquele que simplesmente pega o talento e enterra com medo de perdê-lo, porque simplesmente não tem a capacidade de se desenvolver diante do Senhor. E quando nós voltamos a pensar exatamente nesse Salmo 85, nós somos convidados a uma reflexão onde os exilados retornam, passam a começar a fazer a reconstrução de Jerusalém, mas o salmista, ele nos chama a atenção e diz que finalmente, vejam bem, finalmente misericórdia e fidelidade se encontram, justiça e paz se abraçam. E aí a misericórdia vem de quem? De Deus. Deus é misericordioso, nosso divino Pai eterno, o nosso Deus Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, misericórdia pura. Eles trazem a misericórdia, mas é preciso que haja fidelidade. A misericórdia de Deus precisa se encontrar com a nossa fidelidade. A justiça de Deus precisa se encontrar exatamente sobre nós, porque é a justiça e a paz dele que vão se abraçar para nos fazer nos sentir realmente filhos de Deus da forma mais necessária possível. Eu preciso entender que Deus ele precisa olhar para mim consciente de que eu sou um servo fiel. Mas se eu não for um servo fiel, a justiça de Deus não vai se inclinar sobre mim. A misericórdia de Deus não vai se inclinar sobre mim. Por quê? Porque eu estou sendo falho na minha fidelidade. E nós não estamos falando no tamanho da fé. Porque o próprio Cristo disse, se a nossa fé for tamanho de um grão de mostarda, nós faremos com que os problemas saiam daqui e vão para ali. Que seria aquela montanha figurativa. O que vale realmente é a qualidade da nossa fé. Que tipo de fé é a nossa diante do Senhor? Que Deus possa fazer a sua misericórdia se inclinar sobre nós. Que a sua ira possa realmente se afastar de nós. E que nós compreendamos a necessidade de nos tornarmos melhores cristãos. Os mensageiros estão aí, avisando constantemente das necessidades que nós temos de mudarmos o nosso caminhar. A mudança, ela é necessária. Porém, a salvação ela é individual. As mensagens são repassadas. Aceitá-las
é uma obrigação nossa. Luz e paz. Bom dia. Mas é um bom dia recheado de muito amor, na certeza de que a misericórdia do Senhor virá sobre nós, se nós formos fiéis a Ele.